E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma série de análises de vídeos aqui no canal. Serão 5 vídeos somente hoje, tá? Então vamos começar com um update do Bitcoin. Inclusive, cravamos o Bitcoin, coisa mais linda de se ver, mais uma vez aqui no canal. O grupo do Telegram que nós temos, né, também conseguiu extrair uma grana nervosa aqui do Bitcoin. Fiquei bem feliz mesmo, ontem mesmo. O nosso grupo lá bombou, né? Compartilhamos conhecimento, foi bem bacana mesmo. Fico bem feliz que isso esteja acontecendo lá dentro. Um ambiente saudável, a galera compartilhando conhecimento, isso é muito bom mesmo, tá? Fica à vontade, se você ainda não me conhece, pode me chamar aqui nos comentários de DK, tá? Te convido a se inscrever aqui no canal, tá? Caso você curta esse tipo de conteúdo, de material. E também te convido aí a ser um membro apoiador aqui da plataforma, tá? Aqui do meu canal, caso você tenha interesse, tá? Fique à vontade, o link se encontra aqui na descrição, precinho mais baratinho do que uma caixinha de chiclete, pelos benefícios que eu te ofereço. Por exemplo, Bitcoin, né, ele vai ser postado aqui na plataforma, né, para o público às 10h30 da manhã. Se você for um membro apoiador, você vai conseguir assistir se você já estiver acordado. São 5h20 da manhã que eu estou gravando esse vídeo, tá? Ele vai ser postado antes das 6 da manhã. Então você vai ter acesso a pelo menos você vai ter acesso a esse vídeo pelo menos com 4 horas de antecedência. Muito bom, você consegue já fazer aí uma análise, consegue fazer aí e alinhar as suas ideias com as minhas, tá? Com a minha ideia. Então, enfim, fique à vontade em conhecer aí, tá bom? Vamos para a análise do Bitcoin, como eu falei para vocês. Cravamos, tá? O Bitcoin, olha só que bacana. Estávamos aqui, ó. Este vídeo que eu estou gravando é o 473 do canal. E o vídeo do Bitcoin foi o 468, ou seja, 5 vídeos atrás, tá? Nós analisamos o Bitcoin. E o que foi especulado? Que o preço voltaria à região dos 76, tá? Trabalhando nessa região aqui de OTE. Expliquei no vídeo, dá um pulinho lá que você vai saber o que é isso. E depois vindo mitigar aqui a região dos 82 e foi exatamente o que aconteceu. Ele fez aqui a retração em níveis de OTE e cravou no nosso nível. Inclusive, se você não conhece, tá? Até deixa eu fazer um comentário aqui. Aqui, se você observar, tá? Nós temos um padrão que nós conhecemos ele como butterfly, né? O padrão da borboleta. É este padrão aqui, ó. Um padrão sozinho, tá? Ele não faz verão, digamos assim. Eu costumo, quando eu identifico um padrão, eu costumo trabalhar com outras confirmações. Como assim? Quando ele fez aqui, vamos chamar aqui, é uma padrão de borboleta, mas se você observar, ele parece um W, tá? Quando ele chegou a na formação desse topo, ele cravou no nosso bloco de ordens, ou seja, uma confirmação, né, cravando em 50%, segunda confirmação, e aqui nessa região aqui, ó, muita concentração de ordens e confluenciando com essa região de POC, de ponto de controle, ou seja, 3 confirmações e mais Fibonacci que eu puxei lá de cima, um Fibonacci de projeção, tudo confluenciando com esse topo, né? Esses padrões aqui, eles costumam fazer este movimento, tá? Esta correção, e foi exatamente o que aconteceu. Pegamos belíssimas movimentações, fizemos belíssimas operações, foi tudo ontem conversado lá dentro do grupo. Eu mesmo peguei uma operação de mais de 11 vezes o risco, tá? Mostrei para o pessoal lá do grupo, foi bem bacana mesmo, fiquei bem feliz. Então, se o padrão em si tivesse aparecido sem essas confirmações, então provavelmente teria talvez acontecido um outro movimento, mas, né, com 3 confirmações, mais volume que eu nem mostrei, né, mais outros indicadores, então, ou seja, pelo menos de 4 a 5 confirmações apareceu aqui nesse topo. Só para contextualizar aqui, tá, pessoal, esse padrãozinho da borboleta aqui do butterfly, tá? Então, beleza. Deixa eu ocultar aqui. Antes de começar a análise do Bitcoin, deixa eu vir aqui para o STT.D, inclusive junto, né, no vídeo 468. Deixa eu botar minha ferramenta aqui para vocês terem acesso, se conseguirem ver. No 468, que é o mesmo vídeo, isso aqui é sempre o update do Bitcoin. Também ele fez um movimento aqui de uma correção dessa estrutura aqui. Ele corrigiu exatamente nos níveis que nós especulamos de queda por ativo, levando o Bitcoin a performar positivamente. Foi exatamente o que aconteceu. Trabalhou na nossa região de interesse e aqui está desenvolvendo uma alta que fez o Bitcoin corrigir, ou seja, né, no nosso padrãozinho da borboleta, essa correção de queda foi justamente porque, né, ele corrigiu aqui esta estrutura. Quem não conhece, não tem o entendimento deste índice aqui do STT.D, que é a dominância do dólar ticker,
passe a analisar, porque sempre que esse índice aqui sobe, as criptomoedas caem, simples assim, tá? Simples assim, da maneira que eu estou explicando, tá? Só para a gente ter um entendimento um entendimento mais claro e objetivo aqui de como funciona. E quando esse índice aqui cai, as criptomoedas elas sobem. Tá? Então é o primeiro. Quando eu entro no meu escritório, qual que é, quando eu ligo o computador, sento aqui na minha cadeira, qual que é a primeira coisa que eu faço antes de começar a analisar as criptomoedas? O STT.D. Tá? Então aqui fica uma dica valiosíssima para vocês, tá? Beleza, entendemos isso. Agora vamos fazer o quê? Vamos para o tempo gráfico diário. E essa correção em V aqui, nós já especulamos ela há muito tempo. Isso quando já estava aqui nessa região aqui embaixo. Então, ela de fato aconteceu aqui a nossa correção em V. E eu sempre comento para vocês algo bem interessante aqui no vídeo, sempre, tá? Se vocês observarem aqui, ó, nós temos algo que nós chamamos de inside bar. O que quer dizer isso? Se vocês observarem esse candle branco aqui, ó, tá? Ele rompeu a mínima, tá, desse candle verde. Já os dois candles seguintes, pode ver que esse candle verde trabalhou dentro do candle branco e esse candle branco trabalhou dentro desse candle verde. Quando isso acontece, tá? Nós temos algo que nós chamamos de inside bar, que é um candle dentro do outro, e essa situação acontecendo, tempos gráficos menores tendem a lateralizar. Ou seja, são regiões mais complicadas, mais complexas de se operar. O ideal é sempre a gente operar quando um dos lados do candle anterior rompe. Como assim? Então eu tenho aqui esse candle verde, eu tenho aqui a mínima desse candle, eu posso até contextualizar aqui com um cadeadinho aberto, para dizer que eu tenho a liquidez desse candle ainda está em aberto, e eu tenho a liquidez, tá, desse candle superior em aberto. Pô, DK, fechou aqui dentro. Faz parte, né? Faz parte do jogo. Por exemplo, digamos que essa vela de hoje faltou 15 horas, tá, para fechar aqui esse candle branco. Se fechar aqui dentro, vai nascer um outro candle dentro desse candle, ou seja, quer dizer que o STT está lateralizando, né? E em algum momento ele precisa, né, de um rompimento posterior. Se a gente fosse apostar, digamos assim, num estouro da boiada, apostaria no rompimento para cima, porque nós temos toda essa estrutura, se nós puxarmos Fibonacci de retração, esse movimento está trabalhando acima de 38, logo a probabilidade é de estourar para cima para vir buscar essa liquidez aqui. Então, tá, mas não terminei a análise ainda, muita hora nessa calma. E também porque estamos mais próximos da máxima da semana do que da mínima da semana. É mais plausível que ele venha fazer a captura da máxima da semana, tá? Porém, tá, nós temos uma situação. Se vocês pegarem aqui, ó, Fibonacci de 50%, puxarmos deste fundo a este topo, nós temos 50%, tá, de Fibonacci, deste único candle. Esse candle falta 15 horas. Se esse candle fechar abaixo de 50%, ou seja, abaixo de 5,71, a probabilidade é de nós fazermos um movimento de queda para vir buscar aqui essa liquidez, tá? Externa aqui, até buscando desse candle anterior aqui, tá? Buscando essa liquidez aqui, cravando no bloco de ordens e depois correção de estrutura. Então tudo vai depender de como esse candle vai fechar. Então eu preciso, assim pessoal, o que eu quero que fique claro aqui é que nem todo dia vai gerar uma operação. Então a gente tem que esperar o movimento acontecer. Quando a gente começa a operar, querer arrancar, querer extrair um trade do mercado todos os dias, é aí que mora o perigo. Então deixa o movimento acontecer, tá? E aí sim, ele vindo buscar aqui a liquidez externa, opa, ele já fez a captura de uma liquidez importante, agora ele vai fazer a correção de uma nova estrutura. O que quer dizer isso? Se esse movimento de alta que acontecer depois que ele pegar a liquidez externa, as criptomoedas vão cair. Ou seja, você aumenta a probabilidade de você aumenta a probabilidade de você trabalhar a favor da tendência, ou seja, se eu vou operar shortado no Bitcoin, nas criptomoedas, porque esse índice vai subir, você está aumentando a probabilidade, porque você está trabalhando a favor da tendência. Por isso que é interessante deixarmos o movimento acontecer primeiro e não pegar no meio do caminho, tá? Beleza, entendemos isso no tempo gráfico diário. O que eu posso fazer? Eu posso entender esse miolo aqui, tá? Para ver de fato qual seria, assim, digamos, a maior probabilidade mesmo antes de fechar esse candle. Tá? Interessante esperar fechar, mas a gente consegue especular aí, tá? Um movimento aqui por esse ativo.
antes de fechar aqui esse candle abaixo de 50. Então, olha só, a gente entende o seguinte, vamos lá. Entendemos que esta queda rompeu este fundo, tá? Então a gente fez algo que nós chamamos de choque, que é uma mudança de característica. Tem um vídeo no canal explicando, tá? O que significa isso. Formou estrutura, correção dessa estrutura em níveis de OTR, fechando toda essa ineficiência. Agora o que ele está fazendo? Ele formou essa nova estrutura e ele está corrigindo. Nesta correção, pode ver que ele deixou aqui, ó, um pivô, tá? Ele deixou um pivôzinho aqui. O que deixou aqui para cima? Ele deixou uma ineficiência, olha só. E esse bloco de ordens aqui, eu até aceitaria esse bloco de ordens, mas ele já foi mitigado por esse candle verde. Então eu tenho aqui, ó, um Fair Value Gap. Posso até contextualizar desta forma aqui, ó. Tem um Fair Value Gap. O que isso quer dizer? Quer dizer que este movimento ele pode retornar aqui, este movimento de alta acontecendo, as criptomoedas elas vão corrigir um pouco mais, cair um pouco mais, só que ele só vai vir fechar uma ineficiência. É a probabilidade. E queda pro ativo para continuar o flow de queda. Se nós pegarmos aqui, a gente pode ver aqui, ó, topo, fundo, topo e provavelmente faremos um fundo. Para este fundo não acontecer, para este fundo não acontecer, este topo precisa ser perdido, ou seja, se esse topo perder, nós aumentamos a nossa probabilidade de alta, o que leva as criptomoedas a caírem um pouco mais, e também pegamos a nossa liquidez externa conforme nós especulamos. Olha só como é importante você saber, né, entender de candle, tá? E fechamento. Se ele vier buscar aqui, quer dizer que ele está trabalhando acima de 50%, tá aqui o 50% do candle, tá? Ou seja, a probabilidade já aumenta, né, das criptomoedas trabalharem negativamente. Tá? Então, olha que importante. Então, a probabilidade para o SDT, de fato, é virmos buscar essa liquidez aqui de baixo, porque ele provavelmente fará este movimento aqui, tá? Ou seja, já vou aumentar a espessura da linha, tá? E depois ele fazer este movimento aqui, tá? Deixa eu só botar aqui e vou botar na cor branca, tá? Este movimento aqui, ó. Esta alta acontecendo, as criptomoedas vão cair um pouquinho mais, e essa queda acontecendo, as criptomoedas vão se posicionar positivamente. Essa queda aqui vai acontecer para provavelmente capturar, inclusive temos aqui, né, um bloquinho de ordens aqui nesta região, contextualiza com nossa liquidez externa do candle diário. Então lembrando que o candle diário é imprescindível, tá? Que ele feche, deixa eu arrumar aqui, né? Para a gente especular a maior probabilidade. E deu um. Vindo para o tempo gráfico diário, tá? A probabilidade mitigar Fair Value Gap, a probabilidade é de queda provavelmente diária vai fechar abaixo de 50%. Lembrando, pessoal, que é probabilidade, a gente não tem bola de cristal, tá? E eu também não trabalho com achismo, tá? Trabalho com as evidências, com as estruturas, com os rastros, digamos assim, que as big techs, que as grandes instituições deixam para a gente. Entendendo desse movimento, alta e queda, provavelmente, o que vai acontecer? Queda e alta para as criptomoedas a um curto período de tempo, tá? Então, só para frisar aí, precisamos, para a gente ter, se posicionar a longo prazo, digamos assim, no Bitcoin, lembra da região dos 94? 94 é um ponto a ser batido, então a gente entendeu que ele vai subir e vai cair. As criptomoedas provavelmente vão cair e vão subir, tá? Por um período de tempo, para buscar provavelmente liquidez aqui, tá? Liquidez interna, fechando região, tá? Fechando blocos de ordens, ou seja, também temos aqui uma correçãozinha em V para terminar. Vai acontecer? Não sei, não sou vidente, é a probabilidade. Pelo que a gente está vendo aqui no tempo de gráfico de 1 hora, temos aqui a máxima do dia e a mínima do dia. Estamos muito mais próximos da máxima do que da mínima, logo a probabilidade, tá, é de pegarmos a máxima do dia. Então a gente faz o quê? Olha só, como é muito parecido com o SDT. É incrível isso aqui. Temos um candle verde, o candle branco dentro do candle verde e o candle verde dentro do candle branco. Pessoal, as cores do candle é irrelevante. Você pode botar aqui dourado com azul, azul com amarelo, a cor que você quiser, tá? E sugiro, inclusive, se você está começando a trabalhar com criptomoedas, você tirar o vermelho e o verde do seu gráfico para você não ter um viés assim, digamos, definido. Porque quando você vê candles vermelhos, você sempre imagina que o ativo está caindo, e não é bem assim.
obviamente está mostrando que relativamente é uma queda, mas é uma queda, às vezes é uma captura de liquidez para depois desenvolver na alta e você pode perder uma belíssima operação, porque você vê num time frame muito menor, vários candles de queda e você pensa que o ativo vai derreter e não é bem assim que funciona, tá? Então olha só que bacana, a gente pode entender aqui, ó, que nós temos uma captura de liquidez, tá? Temos aqui, né, fechando esse fundo aqui, o tempo gráfico de 1 hora, pegamos a liquidez desse fundo. Lembra que eu sempre menciono para vocês, manipula, captura e distribui, podemos ter esse movimento, tá? Mas não vamos nos empolgar, lembrando que 94 é o ponto a ser batido aqui no Bitcoin para a gente eliminar o viés de queda. Fundo, topo, topo, fundo, topo e fundo. Olha só o mercado fazendo, tá? O que ele sempre faz, tá? Olha só, dentro do nosso viés, e ele está trabalhando dentro dessa estrutura, candle trabalhando dentro de candle, ou seja, inside bar, à vista, quer dizer que é uma lateralização e o mercado ainda está se decidindo, né? Decidindo não, né? A probabilidade é de mais queda, tá? Porém, temos, e ainda para nos ajudar, o preço trabalhando dentro deste candle, ó, candle branco dentro do candle verde dentro do candle branco. Isso quer dizer que nós estamos trabalhando dentro de uma lateralização em time frames menores. A gente entende que nós chamamos isso dentro da análise gráfica, análise técnica de inside bar, que é um candle dentro do outro. Então a gente tem esse candle verde dentro desse candle branco aqui, tá? E inclusive temos aqui a liquidez externa deste candle anterior, que é o candle verde aqui. E a probabilidade, é como eu falei, se o SDT ele vai subir, tá? O Bitcoin ele vai fazer uma correção de queda e depois ele vai cair. O que vai acontecer com o Bitcoin? Vai subir, pegando essa liquidez aqui externa aqui, tá? Então o que a gente faz? Entendemos que temos aqui um inside bar, uma lateralização em time frames menores e que alguma das duas liquidez, a externa inferior ou a externa superior, vai ser capturada. Não. Lembra que eu falei ali anteriormente? Precisamos que o movimento aconteça primeiro para a gente entender e especular a maior probabilidade. É extremamente complicado, tá? Quando ele está dentro um candle dentro de um outro, extremamente no mensal, semanal, diário, a gente precisa que o preço capture primeiro uma liquidez externa para a gente sim definir a maior probabilidade do ativo. Provavelmente, se capturarmos essa liquidez aqui, teremos um pouco mais de alta, tá? Buscando novas máximas. Lembrando que 94 é um ponto ainda a ser batido. Olha só, flow de queda, tá? Romper aqui para eliminar esse pivô de queda para um pivô de alta, e aí sim o ativo pode pegar aí novas máximas, 96, 98, 100 e aí por diante. Infelizmente, abaixo de 94 é mais queda, como vocês podem ver aqui. O ponto positivo é que podemos ter uma boa uma movimentação de alta nesses próximos dias aí, porque tivemos aqui um fundo, ele renovou aqui um novo fundo, capturou essa liquidez e agora ele está fazendo o quê? Uma correção desta estrutura aqui, tá? Beleza, entendemos isso. Talvez eu vou me prolongar um pouquinho no vídeo hoje, pessoal, mas peço desculpa para vocês, tá? Porque vocês sabem que minhas análises eu gosto de detalhar bastante, tá? Gosto de detalhar bastante para manter vocês bem informados e para fazer sentido o que eu falo aqui para vocês, tá? Que eu analiso e faço as minhas análises baseado aí, né, no que o mercado está me mostrando, tá? Então, por isso que eu demoro um pouquinho mais para fazer esse tipo de análise aqui, justamente para a gente, para vocês entenderem com mais clareza o que eu estou explicando. Esse bloco de ordens aqui foi mitigado por esse movimento, então temos aqui essa ineficiência, ou seja, aqui faz esse movimento, aqui, tá? Uma quedinha, eu posso até diminuir aqui o miolo, tá? Esse miolinho aqui, depois eu vou reduzir, e a ideia é nós capturarmos essa liquidez externa. Temos até um bloquinho de ordens aqui em cima, tá? Aqui, muito semelhante ao SDT, olha só. Deixa eu até dar um alt aqui, ó. Olha só. Olha, ver se não é o mesmo gráfico. Olha só. É o mesmo gráfico. Então, olha a importância da correlação dos ativos, pessoal. É praticamente o mesmo gráfico, tá? Vou voltar aqui com um alt. Então, olha só. Movimentozinho de queda para fechar essa ineficiência, para depois vir buscar aqui a máxima. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso... o ativo pode, a partir daqui, mitigar aqui e depois cair? Pode nem segurar nesse bloco de ordem subir? Pode, pessoal. A gente não tem bola de cristal. O que a gente está fazendo aqui é uma especulação, né, e analisando a maior probabilidade, tá? Então, como nós estamos dentro de um inside bar, que foi um candle dentro do outro, a gente precisa que o mercado rompa primeiro uma das extremidades, tá? Para especular
com mais, digamos assim, eficiência, a maior probabilidade. Enquanto ele estiver nessa água de salsicha lateralizando, ele pode, em qualquer momento, trabalhar para ambos os lados. A probabilidade é o quê? Deixamos ele em eficiência, é fazer de fato esse movimento. É a maior probabilidade. Tá? Mas pode acontecer de ele já de fato vir para buscar direto aqui ou direto aqui. A gente não tem esse bola de cristal para identificar com mais precisão, porque eu falei para vocês, precisamos que o mercado se decida aí. Tá? Olha só que bacana aqui, ó. Preço já cravando no bloquinho de ordens, tá? Deixando ineficiência. Tudo isso aqui, ó, é liquidez externa, então é bem plausível que ele venha buscar aqui, tá, essa região e faça este movimento aqui, tá, no tempo gráfico de 5 minutos. Vou voltar por 1 hora. Esse de fato seria um movimento bem interessante de acontecer para vir buscar aqui. Se a gente vir para o tempo gráfico de 1 hora, eu acho que eu já até comentei isso. Estamos muito mais próximos, né? Tá aqui em cima aqui, ó. Deixa eu tirar aqui de cima. Vou ocultar aqui. Deixa eu ver aqui, não é aqui. Aqui, ó. Nós estamos aqui a máxima do dia e a mínima do dia. Estamos muito mais próximos de capturar a máxima do que a mínima. Então é plausível que ele venha fazer essa captura e depois venha buscar essa região aqui dos 83, tá? E capturando essa região aqui, provavelmente ele formará uma nova estrutura e provavelmente desenvolverá na alta, buscando aqui o 87, 86 e alguma 80, a região dos 86, por exemplo, tá? Aí, se caso a gente, né, caso o preço venha desenvolver na queda, né, justamente porque precisamos que o candle do diário feche, tá? Também aqui, ó, quer ver, ó, acabei, acho que nem expliquei, bom, é a mesma explicação, né, pessoal, aqui, ó, do SDT.D, aqui, ó, a gente também pega a Fibonacci, ó, desse candle anterior, topo e fundo, candle fechando acima de 50%, lembrando que temos 15 horas para esse candle aqui fechar, tá? Esse candle verde, se ele fechar acima de 50%, acima de 80%, tá? Probabilidade de virmos buscar a máxima na semana, tá? Então, bem bacana mesmo. Precisamos que esse candle aqui se resolva. Enquanto ele não se resolver, estaremos dentro desse candle branco, a água de salsicha para BTC aí nesses dias. Interessantíssimo a captura da liquidez primeiro externa de ambos os lados, tá? Este é o, digamos assim, a X da questão de nós estarmos numa lateralização em tempos gráficos maiores. Não trabalho nesse tipo de situação, porque eu trabalho com movimento depois que ele acontece para a gente especular a maior probabilidade. E eu mostrei para vocês ontem uma operação de quase 12 para 1. Tá? Por quê? Porque eu esperei o movimento chegar nessa região primeiro, tá? No ponto de interesse, alinhou o fluxo, inclusive eu vou explicar para os mentorados, os membros mentorados não, para os apoiadores do canal, exatamente como eu fiz essa operação. E depois nós surfamos, e olha só, pessoal, tá? Ele veio buscar exatamente o 78, eu saí na verdade em 79, quase 79 redondo, né? É um número psicológico, em 79, e depois ele reverteu. E tem um segredo do mercado reverter aqui exatamente nessa situação. Aí o segredo está aqui, né, neste topo, junto com níveis de Fibonacci, tá? Isso também vai ser explicado dentro da mentoria, tá? Então, sair exatamente no ponto de reversão, tá? De correção de estrutura. Mas isso nós vamos explicar com mais carinho para vocês numa próxima oportunidade. Então, me estendi um pouco no vídeo, mas infelizmente, se faz necessário, especulo este movimento aqui para o Bitcoin. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fique com Deus. Se você curtiu, compartilhe esse vídeo para esse conhecimento chegar para mais pessoas. Comenta o vídeo, o que você achou, se é isso mesmo, dê sua opinião, sua sugestão, faça parte do grupo de Telegram e também considere ser um apoiador do canal. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.